De volta com o Gazeta Entrevista, faltam 13 minutos para as 2 horas da tarde. Ficamos com uma situação no ar, né, comandante? Você falou a respeito do número de confrontos com a polícia, e a gente estava falando que houve um aumento de 22% no número de envolvimento de policiais com homicídios, estando ou não em serviço. Vocês fizeram a defesa, falando que nós estamos em um ambiente de guerra e quem está na guerra é para matar ou para morrer. E aí você está falando a respeito do número de casos solucionados, é isso? Realmente não é impossível uma polícia que efetua mais de 10 mil prisões ao ano, né, não enfrentar uma problemática dessa. É importante que os policiais estão nas ruas, estão produzindo, trabalhando, e assim, é melhor, né, que um criminoso em confronto seja a vítima do que o policial. Então os policiais estão treinados para fazer a prisão. Primeiro, os policiais militares são pacificadores. Eles estão lá na rua para manter a ordem e a paz social. Quem quebra a ordem é o criminoso, né? E aí, quebrando a ordem, a polícia militar vai restabelecer. Comandante, tem aqui uma situação. Boa tarde. Como a segurança do Estado está com falta de contingentes, a Polícia Militar precisa de mais efetivo. Por que não convoca os 500 cadastros de reserva e faça um outro concurso? Porque foi promessa de campanha nomear 2.000 policiais em 4 anos. Eu espero que com essa pergunta aqui, eu responda vários outros questionamentos a respeito do mesmo assunto. Eu já aproveito para falar a respeito disso, tanto com o comandante, mas acho que isso é uma situação que mais o secretário de Segurança deve responder. Secretário, eu sei que o senhor ficou um pouco incomodado quando falou a respeito da falta de inovação, mas e aí? Isso aqui foi uma promessa de campanha. Como é que se trata isso agora na gestão, tendo que conduzir a política pública? Eu acho que a política... Eu sei que já respondeu isso várias vezes. Nas outras oportunidades que eu tive aqui, acho que em todos os programas que eu passei, eu tenho uma opinião, não tenho o poder decisório, não é? Mas como gestor, né, como servidor público principalmente, que sou servidor público de carreira, me preocupa. Qualquer tipo de contratação está no Estado acima do limite prudencial, né? A última informação carreada pela equipe econômica do Estado determina que possivelmente o Estado está com gastos da ordem de 58,5% do que arrecada com folha de pagamento, com o pessoal, né? E a legislação é bem clara quanto a isso. Por mais que ela estabeleça que em relação à saúde, a educação e a segurança para fins de reposição do efetivo, é possível romper com as barreiras, com os limites ditados pela lei de responsabilidade fiscal, isso é complicado, porque a conta chega, né? Então a conta chega, né? O Estado, ele tem uma série de competências, né? E a boa parte dessas competências não depende só dos seus servidores. Não, faltou combinar isso. Eu sei que você, na condição de gestor público, de secretário de Segurança Pública, você gostaria, obviamente, de fazer o concurso, de contratar mais gente. O problema é que tinha que ter combinado isso na campanha, né? Porque a promessa foi de lascar. E aquilo, né? E assim, aproveitando aqui, nós temos 3 blocos, né? Hoje nós podemos falar à vontade. Cuidado, que passa rápido. Eu fui para a reserva, todo mundo sabe disso. Eu passei para a reserva no final de 2012, né? O efetivo da Polícia Militar, na época, era o subcomandante da Polícia Militar. Ele ultrapassava 3.000 homens naquela oportunidade. Hoje nós estamos com em torno de 2.400, com mais de 250 em média de informação, vamos chegar a 2.650. Então, é óbvio que para os gestores do sistema de segurança, né, seria excelente uma nomeação em larga escala. Na Polícia Civil, esse quadro é mais crítico ainda. Pois é, então, secretário, eu vou aqui responder a uma pergunta que a pessoa não se identificou. Mas acho que procede o questionamento, até porque ela está questionando, inclusive, a própria produção do programa. Boa tarde. Cadê o secretário de Polícia Civil? A Polícia Civil é primordial no combate ao crime organizado, porém, não está aí com vocês o secretário de Polícia Civil. Primeiro que ele não é mais secretário, né? Agora ele é diretor-geral de Polícia Civil, enfim. O delegado Henrique, nós procuramos pelo delegado Henrique. Foi feito o convite para que ele viesse aqui. Eu também acho que a Polícia Civil deveria estar aqui. Mas, infelizmente, ele não pôde estar, a assessoria não justificou o motivo. O comandante da Polícia Militar foi acionado e aqui está. Mas tenho certeza que o secretário de Segurança Pública
todos os questionamentos relacionados à Polícia Civil podem ser feitos para o secretário de Segurança Pública, Com certeza. que é quem, na verdade, é o chefe do delegado Henrique, né? Agora, nessa atual estrutura, está assim colocada. Bom, no que se refere à investigação, vocês sempre falam a respeito do número de elucidação de casos, né? Que o Acre tem um dos maiores índices do país. Tem se mantido esse índice? Como Na tá isso aí? verdade, assim, a gente não pode afirmar taxativamente que os índices são mantidos, mas que o Acre continua tendo. O maior índice do país tem. Se tu pegar uma média de São Paulo e Rio de Janeiro, a taxa de elucidação de homicídio não alcança sequer 10%. O MP está colocando aqui, secretário, será que o Egli pode filmar isso aqui para mim, por gentileza? Eu até coloquei aqui, olha. Quanto à autoria das mortes violentas intencionais ocorridas no estado do Acre em 2019 até 26 de dezembro. 48,2%, eu até grifei aqui, ó, onde tem essa figurinha, 48,2% não tem autoria conhecida, diminuindo isso de 100%, obviamente, 51 e poucos são elucidados. 48,2%, secretário, é uma porcentagem que deveria lhe incomodar, não? Mais de 50% de elucidade. E tem um detalhe, uma investigação policial, né? E aqui eu vou pegar o caso Mariene. Não é isso? Sim. Quanto tempo demorou para se apresentar o nome dos autores da sociedade? E isso que os mandantes até então não foram apresentados. Quanto tempo demorou? E era que houve um envolvimento. Eu estou colocando isso. Figurões da República. Exatamente, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, a alta cúpula se dedicou quase um ano. Nós estamos falando aqui que dentro do ano, mais de 50% dos casos foram elucidados. Tem a autoria definida. A Polícia Civil, isso aqui não é uma defesa da Polícia Civil, em hipótese alguma. Ela age para a apuração das investigações e depende de uma série de procedimentos. Procedimentos normalmente facilitam a elucidação, são periciais, mas além dos periciais, há também a necessidade de realização de algumas diligências. E essas diligências dependem da autorização judicial. Que tem tido no volume correto? Assim, nós temos um número de diligência muito grande, aguardando posicionamento judiciário. Isso já foi mais ágil, secretário, não foi, não? Eu me lembro. Eu não posso estabelecer como parâmetro, eu não sei o que ocorria no passado. Mas nós tivemos uma visita recente ao presidente do tribunal, mais preciso, na última sexta-feira, protocolamos um expediente onde solicitamos maior agilidade. Mas, de qualquer forma, eu volto a repetir, outros estados, não alcança a grande maioria dos estados do Brasil, não tem identificação de sequer 10% dos números de homicídios registrados. 51. Aqui 51. Isso é bom? Não. O Acre, com certeza, tem condições de alcançar um patamar muito mais elevado, até em razão das nossas características regionais, né? Estamos trabalhando para isso, né? Mas, de qualquer forma, é um número muito significativo. E quando eu trago o caso Marielle, para as pessoas terem uma dimensão. As pessoas colocam o número aqui, 50... Nós falamos no caso do Marielle, houve envolvimento de praticamente toda a polícia técnica e judiciária do Rio de Janeiro. Envolvimento da Polícia Federal. Mais de um ano depois, foram apresentados os executores, a princípio. Não, os suspeitos. O senhor está falando, querendo diminuir a importância desse número, a impressão que me passa é essa, mas isso aqui não sou eu que estou inventando, é o núcleo de apoio técnico do Ministério Público do Observatório. Não, estou falando porque o senhor colocou aí como se fosse algo que poderia ser minimizado. 48,2% dos crimes relacionados ao homicídio não tem autoria conhecida. Ponto. Qual é a taxa nacional? Se nós pegarmos aí um homicídio que tem uma elucidação, normalmente, porque o homicídio, quando você tem provas testemunhais passíveis de identificar a autoria, tudo bem, isso é tranquilo, né? Muito fácil. Elucidar, a pronta intervenção, muitas das vezes, da Polícia Militar já permite a identificação da autoria, né? Quando não, a oitiva das testemunhas, mas muitos deles dependem de uma prova pericial. Quando não pericial, a vinculação desse homicídio a outras práticas delituosas que podem levar à autoria. Então, é uma investigação. A investigação, ela não é como
a ação do policial militar, que atua em flagrante delito. Não, sem dúvida. Né? Ela depende de todo o compêndio probatório. Tem um detalhe que o senhor colocou aí agora que é preocupante, que é em relação à demora da justiça em liberar mandados de busca e apreensão, porque não pode. Os policiais, igual o pitbull, para prender o camarada, para fazer o flagrante em algum nível e não ter autorização judicial adequada. Então aí temos um problema. Pergunta para o secretário, diz aqui o telespectador, por que as viaturas não têm GPS? Viaturas, imagino que ele esteja se referindo às viaturas da Polícia Militar. Ou o sistema que identifique-se no momento do acionamento do CIOSP, a viatura mais próxima. Eu já passei por isso, precisei da polícia e passou uma viatura, sendo que enviaram outra mais distante. Como é que é isso? Essa situação do GPS, como é que é isso aqui? GPS, né? A gente... essa pergunta é extremamente emblemática, né? E ela talvez traga à tona uma questão muito pontual que talvez a atual gestão ela não deu a devida visibilidade à sociedade, né? Não só em relação ao GPS, mas à estrutura de tecnologia do sistema de segurança pública, né? Acho que, para quem não sabe, o CIOSP, como você comentou, ele foi implantado aqui no estado em 2003. Você foi coordenador, inclusive. Fui responsável pela implantação na época, né? Saí, voltei agora, e praticamente todas as ferramentas, né? Não só do CIOSP, e também de investigação, que era o SIGO, que era o nosso banco de dados, eu não sei por motivo, nesse período de 2012, que eu saí, agora quando eu retornei, deixaram de existir. O CIOSP hoje é uma falácia, é uma sucata, né? As ferramentas de gestão foram abandonadas, o SIGO, que era a ferramenta de pesquisa banco de dados, nós estamos renovando todas essas tecnologias através da implantação do Centro de Comando e Controle, que deve se dar até o mês de março desse ano, onde nós vamos agregar novamente, não só essas tecnologias, mas as ferramentas principalmente de controle, que existiam à época, e que dificultam exatamente, né, a gestão dos recursos no momento em que o cidadão necessita. Agora, na administração, nada ocorre da noite para o dia. Primeiro que nós não tínhamos recursos alocados. Fomos obrigados, no decorrer de 2019, a fazer uma série de moções, sensibilizar muita gente, né, parlamentares, a própria União, né, se habilitar para receber recursos do SUSP, para que nós possamos aportar recursos no sentido de mudar essa realidade, de garantir, aí sim, um inquérito com qualidade, através de ferramentas que já existiram no Estado. O que me chama a atenção, e eu que integrei essa ferramenta, existia, agora porque perderam, acho que faltou um olhar mais adoçado para a segurança pública, mais interessado à segurança pública, e abandonaram. Então, quando você fala de GPS, não é só GPS não, ferramentas de investigação, de banco de dados. O policial aqui, e eu coloco isso em toda oportunidade que eu tenho, ele já teve a oportunidade dentro da viatura, quando abordando um cidadão em Itararruda, olhar para ele, qual o nome do senhor? Eu sou Itararruda, se dirigir ali o equipamento que ele tinha portando ali, digitar o nome, Itararruda, o senhor tem uma arma, o senhor tem um carro, o senhor já esteve na delegacia nessas situações, tais, o senhor tem um processo em tal lugar, o senhor não tem nenhum mandato em nome do senhor. Ele já teve isso dentro da viatura. Aqui no Acre já funcionou dessa forma. E o que nós encontramos foi sucata. O que nós fizemos, assim, a construção que nos permitiu esse ano, através das equipes de planejamento de todo o sistema, nos permitirá, já no início desse ano, não só o GPS, mas retomar algumas práticas passadas e agregar outras que resultarão, impactarão numa redução ainda maior da criminalidade. Secretário e comandante, nós vamos fazer um outro intervalo, a gente vai voltar no terceiro bloco, falando a respeito dos problemas relacionados a roubo, que aumentou do ano de 2018 para 2019, e essa situação relacionada a roubo, para além das questões dos homicídios, aumenta muito a sensação de insegurança. A gente vai tentar entender esse problema um pouquinho mais logo após o intervalo. Não saia daí, o Gazeta Entrevista volta em instantes.